parte daquelas funções do ISP: intuitiva, metagnômica, telepática, criptestésica, pragmática, psicométrica, que hoje muitos indivíduos sensitivos ou médiuns apresentam do modo mais ou menos destacado e especializado, utilizáveis, facilmente, por um perito parapsicólogo quando tenham sido dirigidas e oportunamente fundadas ou especializadas na descrição da personalidade, seja diretamente, isto é, colocando o sujeito na sua presença, seja indiretamente, através de um objeto testemunho que haja pertencido à pessoa, método psicométrico ou de leitura dos objetos, criptestesia pragmática. E isto realiza-se de vários modos, com objetos pessoais, com fotografias e com textos manuscritos. Vários indivíduos, incluindo quiromantes, ou radioestesistas e grafólogos, são verdadeiros sensitivos capazes de descrever as personalidades alheias integralmente, ainda que as modalidades técnicas com as quais se explicam as suas faculdades divinatórias sejam diversíssimas. Citemos o caso do grande e bem conhecido grafólogo Padre M. Moretti, do qual nos servimos com resultados brilhantes em muitos casos. É naturalmente necessário proceder com muita cautela e experiência para evitar fáceis erros, fugas sensoriais, paramnésia, truques etc., bem conhecidos de quem experimenta no terreno parapsicológico. Consultando mais indivíduos sensitivos, observe uma determinada pessoa. No registrar as diversas respostas com o magnetofone ou estenograficamente, obtém-se um quadro poliédrico dessa pessoa no seu ambiente habitual e nos seus aspectos mais diversos. Cada indivíduo revela de preferência um aspecto ou vários lados da personalidade consciente e subconsciente. Portanto, comparando os vários dados obtidos e confrontando-os entre si com a realidade, podemos estabelecer um juízo positivo do valor objetivo deles e possuir um quadro completo da personalidade sob exames, integral do lado consciente e subconsciente, total nas qualidades da mediunidade e eventual das qualidades que ela possui. A ninguém pode escapar a importância que assume tal método, seja do ponto de vista científico ou teórico como do pragmático, empírico. Informamos acerca de algumas das experiências realizadas por nós diretas do Centro Experimental de Roma, da SM, Sociedade Italiana de Metapsíquica, com a assistência e colaboração de distintas e qualificadas personalidades, professores Pendi, Ponzo, Mendicini, Cantelli, do Ateneu Romano, Leleza da Universidade Polaca, Canavesil da Universidade da Argentina, P. Alighiero Tendi SJ, vice-presidente da Universidade Gregoriana. A personalidade integral do professor Pietro Baldi. Nota: peço licença ao ilustre amigo por me ver obrigado a referir o seu caso detalhadamente, porque comprova fora de toda possibilidade de dúvida a eficácia do meu método, dado a prova testemunhal que nos proporciona. A experiência iniciou-se há vários anos, isto é, 1948, em forma inopinada. Não conhecia pessoalmente Baldi. Ignorava tudo acerca dele ou da sua vida privada. Por meio de pessoas conhecidas em comum, entrei em relações epistolares com ele, oportunidade em que me solicitou que lhe desse, a título de prova, os resultados de um exame metagnômico de seus escritos e de uma fotografia sua da juventude. Os dados que forneço são essenciais. Por razões de brevidade omito os de menor importância. A. Minha resposta grafológica a um escrito autógrafo de Baldi quando ainda não o conhecia pessoalmente. Profundidade de intelecto que penetra minuciosamente nos problemas, quase cinzelando o pensamento que se destaca pela pulcritude e comunicabilidade, com equilíbrio, equanimidade e objetividade nos juízos sobre os demais. Tendência à especulação com poder inventivo e construção lógica, muita memória, não apenas conceptual, mas também verbal, o que o torna apto aos estudos de idiomas. Ignorava que ensinava o inglês, sabia apenas que era um literato. Muita sensibilidade e delicadeza de sentimento,
com tendência à sensualidade, corrigida e sublimada com a tenacidade de uma vontade superior. Pode haver mudanças e ceder até a um certo ponto às sugestões alheias mais fortes. Preponderância dos fatores psíquicos do inconsciente, com introversão de tipo místico. Com relação à fotografia da juventude, a minha resposta foi a seguinte: personalidade dupla, olhar penetrante, forte vitalidade, através das oposições. Mas, quanto à tristeza, nota dolorosa, fronte alta, espaçosa, que fala por si mesma, há nela uma luz, contraste com a firme acentuação labil-mental, índice de forte vontade e energia vital também em sentido físico. A resposta da sensitiva, curandeira, M. Lombardi, tendo presente o Baldi, mas sendo-lhe absolutamente desconhecido. Encontrava-se por casualidade de passagem e tinha vindo pela primeira vez à minha casa. É uma pessoa que lutou e sofreu muito por injustiças padecidas. Aos 9 anos salvou-se por milagre de morrer afogado em água não corrente, um lago ou mar. Tiraram-no pelas pernas. Vejo sua mãe que lhe queria muitíssimo. Em 1941 grande susto e luta por acusações injustas. Em 1942 fora de sua casa teve uma desgraça que o fez sofrer muito. Todos os anos trazem vicissitudes e desgraças que sobreleva, sofrimentos com um pouco de luz. Também agora está em luta espiritual, não sabe o que fazer, muitos projetos para realizar. Por agora silencia, depois virá a luz. Há uma entidade do além que o ajuda. É são e viverá muito tempo. Conduziu-se sempre bem, mas foi mal recompensado. Encontra-se no caminho justo, mas terá que lutar muito. Encontra-se entre a bigorna e o martelo, que golpeia sobre a bigorna abrasadora. Tem uma força de espírito excepcional, como uma luz que desce do alto e o guia. Luz dentro da cabeça que sairá como uma auréola, mas não de santo. Esforça-se por despojar-se da materialidade e elevar-se espiritualmente sempre mais. Vejo subir por uma escada que chega ao céu, conduzido por um anjo. No alto espera Jesus com os braços abertos que lhe diz: vem, cumpriste bem a tua missão. Como os eleitos, traz a imagem de Cristo no peito. A força espiritual o sustém, mas teve que adaptar-se a penitências. B. Resposta psicométrica do sensitivo Semenosi, sobre um manuscrito de Ubaldi. A letra é corrente e isto me diz pouco. Escrita de noite numa grande mesa, com lâmpada portátil que dá pouca luz, pelo que distingo pouco o ambiente, uma grande sala com móveis cor de mogno. Enquanto escreve respira fatigosamente. Chamam-no, levanta-se e sai. Escreve com facilidade. Pessoa culta. Enquanto escreve tem um gesto habitual, característico, volta a cabeça de lado, para o lado direito e para cima, como para ver algo que não distingue e que chama sua atenção. Imagem de Cristo que creu acompanha como seu guia. Vejo a figura de um morto, de cuja morte se entristeceu pouco por crer que passou a melhor vida. Vejo um lago, não sei a que se refere. A sua mãe está aqui. Não é alta, tem ainda muito cabelo, muito ligada ao filho. C. Segundo resposta de Menosi, sobre um escrito de Ubaldi, mas desta vez compilado em estado inspirativo, grande transformação na personalidade do escritor, o que o faz parecer outra pessoa. É uma mudança que não foi devida à diferença do tempo, mas ao modo de encarar a vida. A do primeiro escrito é mais dura, menos elevada do que esta, que trata dentro dos limites do possível, de fazer o bem. A primeira apresento como mais nervoso, devido às preocupações, fastídios e quebra-cabeças que o fazem descontente. De caráter fechado não ri mais, sempre desgostoso, encontra-se deslocado, perdeu a fé em si mesmo, está à espera de um acontecimento, de uma mudança. Agora encontra-se no seu estado de ânimo atual. Tornou-se muito mais sensível do que antes, até o paradoxismo, quase mórbido, e sofre tremendamente,
Mas não é um neuropático, toda espiritualidade, cada vez mais complexa. Só por momentos é assim tão sensível. Então tem duas personalidades, a verdadeira, íntima, é como uma personalidade de sonho da qual é muito zeloso e que não quer de maneira alguma dar a conhecer. Uma pessoa que já não é jovem mas de características juvenis. Creio que esta seja sua verdadeira personalidade, requintadamente boa, altruísta, generosa, espírito apaixonado realmente, enquanto a outra personalidade, a social, a que lhe mostra, é fria, e ele sofre porque não pode conduzir-se e viver conforme a sua personalidade verdadeira, mais bela, que, fato estranho, tem megalomania, mas apenas com finalidade benéfica, queria ser grande somente para fazer muito bem à humanidade. Tem muito discernimento. Agora parece ter se tornado mais inteligente e refinado espiritualmente. O presente ensaio foi publicado pela revista Livre dello Spirito, ano 4, número 1, 2, 3, 1947, Roma, com o título O Conhecimento Metapsíquico e o Método Comparado de Psicodiagnose da Personalidade, onde se referem mais detalhadamente às particularidades relacionadas com a luta espiritual de Ubaldi e com as autoridades eclesiásticas, individualizadas com exatidão pela senhora Lombardi. Análise comparada das várias respostas parapsicológicas. As várias respostas parapsicológicos, as minhas, as de Lombardi e de Minozzi, concordam nos dados em muitos pontos, o que, mesmo prescindindo das declarações do próprio Ubaldi de que resultam verdadeiras quase em 100%, comprova que elas não são somente o resultado de uma indução consciente do plano racional, mas também um conhecimento paranormal, intuitivo, diapsíquico e se quiser, telepático, metagnômico, por parte dos sujeitos sensitivos, pelos quais o livro da vida, a constelação pessoal, a personalidade integral de Ubaldi são revelados na sua realidade vivida, independentemente das limitações cronotópicas espaço-temporais do conhecimento normal racional. A afirmação de que não se pode rebater, não é válida, muito embora as condições em que se desenvolveram as experiências com os diversos sensitivos, ignorantes, por completo, de qualquer dado sobre a personalidade de Ubaldi e independentes uns aos outros, não se possa contestar, porque tem sua validez paranormal indiscutível. Outra é a questão da fonte da qual os sujeitos extraíram as suas informações paranormais, que entra no caso geral ontológico do conhecimento metapsíquico. Perguntamos, trata-se de uma fonte transcendente da entidade sobre-humana ou de uma visão in speculum Dei, segundo a explicação espírita ou teológica, de místicos profetas? Ou vem no plano natural do psiquismo coletivo? Ou como é nossa tendência, da comunicação interpsíquica humana, conforme a qual a mônada leibniziana não é mais incomunicável, mas tem no plano do inconsciente as suas boas janelas do subconsciente. Os fatos tornam mais atendível a explicação da comunhão dos vivos destacada no campo religioso pelo conceito do corpo místico de Jesus. Estava integrada com a doutrina do subconsciente com a da imago psicanalítica de Jung, completada por mim com a memória cósmica, gozos, da ordem cósmica e do mecanismo do universo. Nota: o termo imago, que se refere ao conceito psicanalítico introduzido por Jung, daquela representação ou complexo psíquico dominante impresso no inconsciente, altamente dinâmico e autossugestivo que, com meios paranormais, trata a todo custo de realizar-se e se realiza em muitos casos forjando o nosso destino que de certo modo vem pré-estabelecido por tal determinismo interior além de. A imago de Ubaldi é a missão crística. Fim da nota. É um dado positivo e comprovado experimentalmente que todo acontecimento, em cada fato físico ou psíquico, em determinado ambiente, através de um ato ou um gesto, num estado de consciência, pensamento ou imagem, não se anula, pelo contrário, deixa uma marca perene no tempo, suscetível de ser captada ou reevocada,
vivida ou vista e percebida paranormalmente pelo sujeito humano sensível. Nos estados hipnóticos, no sono normal, no transe e nos êxtases místicos, o psiquismo humano subconsciente entra por uma parte em relação ao psiquismo subconsciente dos outros indivíduos da coletividade humana e, por outra, em certos casos de indivíduos particularmente dotados, que chamamos sensitivos ou médiuns, com o plano transcendente no campo psíquico interindividual e memória cósmica. Daí toda a realidade fenomênica, presente, passada e em que alguns casos futura, para esta outra explicação exposta por nós no outro lugar, está impressa que o sensitivo é capaz de revelar, assim como para a memória mecânica ou cibernética ocorre com a fita magnética dos magnetofones ou na máquina eletrônica. As vibrações etéreas luminosas, radiantes, viajam no espaço interestelar milhões de anos-luz, praticamente um tempo infinito, e são suscetíveis de serem reveladas por um detetor adequado, chapas fotográficas, radiotelescópios etc., com os quais nós, os terrestres, alcançamos a imagem viva e real de uma estrela longínqua dos confins do universo quando esta talvez não exista mais. Assim pode ocorrer com o sensitivo que se colocou, com o seu psiquismo inconsciente, em relação ao plano psíquico cósmico, com as vibrações registradas nele pela personalidade vivente, longínqua ou morta, psicofísicas, e deixadas em tal plano da memória cósmica, é como se estiver ainda viva e por conseguinte susceptível de uma quase contingente ressurreição integrada pelos elementos psicológicos do sensitivo que a captou, personalizando-a. O mistério do conhecimento paranormal com o meio chamado impropriamente psicométrico ou da leitura do objeto testemunha criptestesia pragmática, que de algum modo registra ou facilita a comunicação paranormal com as citadas vibrações da realidade psicofísica fenomênica passada, não pode interpretar-se senão mediante esse mecanismo das marcas ou vibrações mnemônicas cósmicas que implicam um campo psíquico transcendente, uma influência direta do psiquismo sobre a matéria, assimilada por Pangues Teixeira e outros, a uma impregnação psíquica da matéria. A nossa interpretação natural do fenômeno metagnômico, compartilhada pela grande maioria dos parapsicólogos, encontra confirmação no caso de Ubaldi, quando Menossi na sua resposta afirma: "Não vejo a cor da gola da pelica que veste a mãe de Ubaldi, porque a sua mente não está nela." E assim são todos os numerosos dados positivos, reais, concordantes nas várias respostas. O aspecto físico juvenil, como aparece na fotografia de há mais de 20 anos, observada em visão pelos sensitivos no momento da experiência, se exprime por uma leitura quase mecânica, como se perante a visão de cada um deles, visão interior ou espelho anímico subconsciente, se exibisse um filme eletrônico registrador da individualidade psicológica de Ubaldi, da qual, no entanto, eles não percebiam senão fragmentos de ângulos visuais diversos a cada um, conforme as suas equações pessoais, especializações e afinidades psicológicas. Daí que a senhora Lombardi, sujeito de tendências místicas, haja posto bem em relevo o lado místico da personalidade de Ubaldi, a luta interna de ascetismo espiritual e de luta externa num período particularmente crítico nas suas relações com o ambiente hostil, principalmente religioso oficial, e não destacou, como fez Menossi, as características psicológicas da dupla personalidade de Ubaldi. A descrição exata das particularidades do ambiente, gabinete de estudo, gesto, aspecto físico de Ubaldi e da mãe, feita por Menossi é devida à sua particular sensibilidade perceptiva e à instrução que lhe dei de permanecer o mais possível no terreno dos detalhes positivos e controláveis. A senhora Lombardi precisou que quando Ubaldi tinha 9 anos ocorreu o perigo de afogar-se no lago, sendo salvo pela mãe, enquanto que Menossi viu apenas a imagem mental de um lago e da mãe, sem compreender a relação e o acontecido.
Tudo isto não será talvez uma prova evidente de que em ambos os casos se tratou de uma visão paranormal de uma mesma imagem virtual vista parcialmente com lentes diferentes por dois sensitivos. Particularmente instrutivo e importante do lado teórico é a concordância através da visão da Sra. Lombardi, da escada mística, escada de Jacob, com Jesus no alto, que espera por Ubaldi que sobreleva a imago crística no peito, com a particularidade percebida em visão, exatamente por Menose, do gesto habitual de Ubaldi de olhar de lado para contemplar uma imago que o acompanha sempre. Ubaldi precisou que tenha a sensação de uma presença mística que o acompanha e que lhe atribui a Cristo, motivo por que tem esse gesto habitual, feito por ele, e tido zelosamente escondido e por conseguinte ignorado de todos. Também a visão da Sra. Lombardi, simbólica, do martelo que golpeia sobre a bigorna candente, está certamente em relação, como referiu o próprio Ubaldi, com uma mensagem da famosa médium Vabonese, que no distante ano de 1935 lhe falou do martelo que golpeia a bigorna para consolidar a estrutura de sua alma. A concordância de palavras e significados são portanto características para excluir a coincidência fortuita entre as duas mensagens, e surge da visão atual de uma realidade mnemônica passada, registrada no subconsciente de Ubaldi. O mesmo pode dizer-se sobre o dado particular e significativo acerca da luz mística que ilumina a mente de Ubaldi, estabelecido por mim e pela Sra. Lombardi, que pode vincular-se, como depois me afirmou Ubaldi, a uma mensagem mediúnica recebida em 1932, a luz do Espírito Santo te ilumina, a sua luz espalhará os seus raios na tua mente. Confirmando a nossa teoria psicométrica, está o fato de que Menose individualizou exatamente a influência diversa que tem o objeto testemunha, em nosso caso dos escritos de Ubaldi, sobre as qualidades das informações paranormais que proporciona. O primeiro escrito, corrente, sem alma, diz pouco à sua intuição, ao passo que o segundo, carregado de espiritualidade, revela-lhe plenamente a dupla personalidade de Ubaldi. Julgamos então, que nosso estudo deve fazer meditar os catões. Será justo, ou pelo menos oportuno, que uma personalidade delicadamente boa, espiritualmente elevada, que traz em si a imagem de Cristo, coisa que se não poderia afirmar, com tanta segurança, de muitos religiosos, deva ser rejeitadas da comunhão dos fiéis. Isto somente porque obedecendo a seu impulso interior que vem de tão expressivo imago, expande sua alma em obras que ele mesmo não atribui a seu merecimento pessoal. O Espírito do Senhor sopra quando quer e onde quer, e este é o caso de Ubaldi. Ubaldi também, em sua opinião e na dos sujeitos, tem missão a cumprir no curso de sua vida, missão apostólica que lhe foi confiada pelo alto. Os céticos podem considerá-la como autossugestão, mas a personalidade fundamental de Ubaldi, como nos foi provado pela pesquisa metapsíquica, é de nível ético-religioso tão superior, que nos deixa perfeitamente tranquilos quanto às consequências de seu apostolado, mesmo se ontologicamente não transcendente. O mesmo não se pode dizer quanto ao que se refere indubitavelmente à mediunidade profissional, quando estamos diante de sujeitos que escondem personalidade muito equívoca e perigosa, coisa que ocorre com grande maioria dos médiuns de efeitos físicos e mesmo com alguns ultrafanos. Conclusões. Concluímos nosso trabalho julgando haver demonstrado que o método de psicodiagnose comparada à metapsíquica, proposto por nós, dá resultados satisfatórios e de alto valor técnico-psicológico, susceptíveis de aplicação prática em todo campo que requer o exame da personalidade humana, através do exame de sensitivo e de médium, e de qualquer outra personalidade que também interesse do ponto de vista teológico, jurídico-social, e não apenas científico. No caso específico de Ubaldi, já que não se pode considerar definitiva a condenação no índex de 2 livros seus,
pois a autoridade eclesiástica não possui os dados suficientes para fazer um julgamento de toda a sua personalidade, como nós a possuímos. Convidamos os que têm autoridade na matéria a exprimir seu julgamento sobre nosso trabalho a respeito das conclusões que dele tiramos. Baseados na pesquisa científica metapsíquica que referimos, concluímos que o Badi possui duas personalidades, das quais a mais importante, a verdadeira, tem a alta espiritualidade e moralidade comparável à dos maiores místicos e ascetas. Concluímos que não é um médium no sentido comum, antes, suas manifestações exteriores e sua constituição psíquica mais profunda diferem totalmente, mesmo no inconsciente, daquela que costumamos encontrar nos médiuns. Não há automatismos nem privação de vontade, para submeter-se a influências psíquicas extrínsecas perniciosas, com substituição de personalidade. A personalidade mediúnica e de transe. Mesmo no estado inspirativo criador, ele permanece sempre consciente em relação com o ambiente que o cerca, e se sua personalidade aparece transformada, não é nova personalidade que se impõe de fora, mas a sua própria, que ordinariamente está encoberta pela personalidade fictícia e social. Não se exclui uma influência transcendente que se exerça às vezes nele, mas, de qualquer modo, dados os frutos que lhe advêm, não pode ser de natureza perniciosa e vitanda. Admitida essa influência, pode ser considerado um verdadeiro asceta místico, ou então um místico natural. Gaetano Biasi. Um caso de biologia supranormal. A personalidade de Pietro Baldi. Este artigo foi publicado nas revistas Constancia, Buenos Aires, de 1º de junho a 16 de novembro de 1949, Lidea, Buenos Aires, outubro e novembro de 1948. Estudos Psíquicos, Lisboa, de março a julho de 1948. Certo dia de outubro de 1945, num modesto restaurante de Gubbio, encontramos pela primeira vez Pietro Baldi. Foi um dia inesquecível, um daqueles que parecem amadurecer o destino de um homem. Acháramos o amigo da alma, a luz procurada por toda a existência. Com a mente educada na ciência e na filosofia, dotados de temperamento racional e místico ao mesmo tempo, rebeldes a qualquer imposição ideológica, não podíamos aceitar uma fé religiosa dogmática, porque a isto se rebelava nossa consciência. Pedíamos inutilmente a ciência e a filosofia nos dissessem a verdade, mas nosso grito perdia-se em infinitos labirintos de becos sem saída, sangrava a alma em estrada sem objetivo. Aproximava-se o desespero. Tínhamos vago pressentimento de que um dia acharíamos a luz da verdade, mas não sabíamos quando nem de onde viria. Sentíamos, no entanto, que só a ciência poderia dar-nos resposta e não nos enganamos. Através da ciência, Pietro Baldi guiou nossa mente à verdade, lançou um raio de luz nas trevas e nossos olhos extasiados enxergaram. Entrava em nossa mente aquela luz que tanto buscáramos, descia em nosso coração a paz para a qual dolorosamente estendíamos os braços há longos anos. Feita esta premissa, seja-nos permitido dizer algo sobre Pietro Baldi. Perdoe-nos ele se nossa palavra não for adequada e perdoe-nos o leitor se nossa linguagem for insuficiente para sua mente e seu coração. Particularmente difícil é o assunto que nos propomos tratar, sobretudo porque é rebelde às palavras comuns. De qualquer forma, pode o leitor ficar certo de que tudo o que diremos deriva de profunda convicção pessoal, e que portanto, ainda que não seja aceita, ao menos deve ser respeitada. Neste trabalho, falaremos da personalidade de Pietro Baldi, diremos tudo o que sabemos e pensamos dele. Cremos útil para conhecimento objetivo deste homem, que é pouco compreendido. Julgamos poucos terem colocado o Baldi, até aqui, na posição que lhe cabe. Esperamos fazer-nos compreendidos por quem deseja ver a personalidade de Pietro Baldi em sua verdadeira luz. Com essa expectativa e esse propósito,
entramos no assunto. Quem é Pietro Baldi? Há quem o defina um santo, outros um médium, alguns um gênio, outros ainda um visionário. Fisicamente alto, fronte muito desenvolvida, algo encurvado, atitude humilde e austera, expressão doce e triste, olhar vivo e penetrante. Homem que, para seguir o ideal evangélico nas pegadas de Cristo, renunciou a todos os bens econômicos, que a sorte lhe concederá abundantes, e vive de modesta renda proveniente do ensino da língua inglesa no ginásio de Gubbio. Passa os dias no trabalho e na meditação, na renúncia quase completa a todas as alegrias terrenas. Escreve muito. Prova a sua copiosa produção literária. Temperamento profundamente místico desde tenra idade, dos místicos se diferencia pelo caráter próprio de racionalista sem preconceitos, rigorosamente objetivo. Pode afirmar-se ser sua exaltação mística do mesmo grau de sua potência racional. Nele, misticismo e racionalismo, ao invés de excluírem-se, completam-se e se vivificam mutuamente. Tem poucos amigos, vive vida prevalentemente solitária, mas não chega a ser misantropo. Alma doce tempestuosa a um tempo, temperamento irrequieto e voltado constantemente para Deus, passa entre os homens sofrendo, dando-se todo a eles, na forma permitida por sua natureza, para realizar o que julga ser sua missão. Com isto, pouco dele se diz. Notável contribuição para seu conhecimento é nos dada por sua obra, História de um Homem, cujo protagonista é ele mesmo. Mas essa obra é pouco romanceada, para podermos avaliá-lo bem. Não porque aí seja velada a personalidade do autor, ou menos ainda, alterada, mas unicamente porque descreve o fenômeno biológico da criatura sem subir às causas do próprio fenômeno, e sem elas, este não pode explicar-se. As Noures, a grande síntese e a sese mística, todas obras suas, lançam porém muita luz sobre as causas e permitem individualizar muitos aspectos da personalidade do autor. Mas o leitor dessas obras ver-se-á logo a braços com nova e embaraçante dificuldade. A concepção científica e filosófica, tal como a delineada por exemplo em A Grande Síntese, que sem dúvida é a obra mais importante, é de tão grande alcance, que torna difícil o enquadramento nela do autor e a interpretação do mesmo. Tendo como base essas obras, e servindo-nos de nosso conhecimento pessoal com o autor, proporcionado por longa e profunda amizade e simbiose espiritual mútua, esperamos tê-lo bem compreendido, e ele nos confortou respeitando nossas convicções a seu respeito. É óbvio que, para interpretar a personalidade de alguém, mister se torna enquadrá-la dentro de uma concepção ideológica séria e aceitável, a fim de que sua interpretação seja lógica. Tudo isso tem importância fundamental, porque a personalidade estudada adquire valor muito diverso de acordo com o sistema ideal em que seja enquadrada. Já que as concepções humanas da verdade são infelizmente disparatadas e mais ou menos limitadas, as definições que do estudado se podem dar, podem ser várias. A concepção dos ignorantes e presunçosos pode defini-lo um louco, a concepção cristã católica, um herege condenável, a ciência experimental um indivíduo interessante para estudos de psicanálise, e outras finalmente um gênio, um santo, ou um visionário. Estudá-lo-emos à luz da concepção geral de A Grande Síntese dos poucos, mas seguros bruxuleios, que se nos oferece a ciência. Como toda a ciência moderna experimental é acolhida em A Grande Síntese, o julgamento mais amplo e cabal será dado com base na concepção ideológica dessa obra. À luz da ciência diremos apenas o que nos for dado dizer, pois nessa estrada não se pode necessariamente esgotar o assunto. Julgamos razoável caminhar nessas duas estradas, porque estamos persuadidos de que são as mais seguras, por estarem iluminadas pela mais viva luz, e porque abertas para horizontes sem limites. Rapidamente mostraremos as razões, persuadidas de que o leitor só poderá compreendê-las por si quando, para além da letra, tiver penetrado o espírito de A Grande Síntese.
Dela não falaremos por ser de natureza que não se pode explicar e muito menos resumir. Diremos apenas que nela achamos uma concepção da verdade que satisfaz plenamente a razão e o coração, concepção que na Terra nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião destroem. Nela, cada aspecto do pensamento humano acha seu lugar no plano que lhe compete. O conjunto resulta harmônico, lógico, perfeito, indestrutível. Se fosse possível criar uma linguagem em que cada conceito correspondesse a uma palavra apenas e vice-versa, e se compreendesse que só no absoluto existe uma verdade absoluta, ao passo que no relativo em que necessariamente vivemos só existem verdades relativas e progressivas, se com segurança se compreendesse tudo isso, seria fácil perceber que o erro é uma verdade parcial e muito frequentemente um equívoco. Se cada palavra contida em a grande síntese fosse interpretada em seu verdadeiro sentido, todos ficariam persuadidos, como nós. Os homens não se entendem, especialmente porque falam linguagens diferentes, ou seja, conceitos muitas vezes diversos são expressos com a mesma palavra. Todos sabemos pronunciar a palavra Deus, mas o conceito é diversissimo, conforme saia da boca de um místico ou de um evoluído. O que deste conceito dissemos, pode aplicar-se a todos os outros, que constituem os tijolos com que se constroem os edifícios filosóficos, religiosos e mesmo científicos. Infelizmente não é possível realizar universal interpretação de todos os conceitos, dada a impossibilidade de todos os homens realizarem os conceitos em si mesmos, já que alguns só podem ser compreendidos à proporção que o indivíduo for evoluindo. Por exemplo, o conceito de Deus, de um santo, só pode ser compreendido por outro santo. Poderíamos continuar a discorrer, mas talvez não seja necessário. Voltando à grande síntese, acrescentaremos que não é difícil experimentar essa concepção, achá-la resistente e totalmente satisfatória, quer através da análise como da síntese, seja pelas infinitas provas de dedução como de indução. Muitos não se persuadirão, mas isso não admira, admiraria o contrário. Nela não faltam lacunas e incertezas, mas de valor não substancial, que não infirmam, pois, as linhas mestras da própria concepção e muito menos as destroem. É uma concepção vital que traz luz à mente e paz ao coração, que nada destrói mas tudo vivifica, porque é universal. De qualquer forma, no fim deste estudo trataremos da personalidade de Ubaldi à luz da ciência, embora pouco seja possível dizer, porque as conquistas da ciência são muito limitadas. Dito isso, procuremos interpretar a personalidade de Ubaldi à luz da concepção geral de a grande síntese. Mas antes é mister distinguir bem a personalidade do escritor e a daquele o que fala em grande síntese. A voz que troveja e repreende em a grande síntese não é a voz de Pietro Ubaldi, mas a voz impessoal da verdade. Desta voz, o escritor foi apenas o receptor e o tradutor fiel e eficaz. Em outras palavras, Ubaldi escreveu a grande síntese por força inspirativa. Nas fases de máxima expansão de consciência, ele viu, intuiu, a verdade em suas linhas mestras, perlustrou horizontes imensamente vastos e traduziu no papel e com linguagem humana, conforme a dialética da razão também humana, a verdade que vira. Traçou o quadro geral após a visão direta do mesmo, assim como o artista reproduz e materializa a própria visão estética e a torna acessível aos outros através de estímulos aptos a impressioná-los pelos sentidos. Assim como a visão estética, se não fosse materializada na obra de arte, desapareceria secretamente na mente do artista e nada dela se escoaria para fora. Igualmente a visão da verdade se teria apagado na mente de Ubaldi, nada dela saberíamos, se ele mesmo a não tivesse materializado e exteriorizado de tal maneira que a tornasse acessível à nossa mente. Esforçou-se ele em achar a linguagem humana mais adequada à finalidade, e julgou oportuno empregar a linguagem científica por ser a mais séria e evoluída. Falou nessa linguagem e foi compreendido por muitos.
Teve o mérito de tornar acessível a muitos o que era privilégio de poucos iniciados. Revelou o que o ocultismo de todas as épocas e lugares conhecia, mas escondia. Nada de novo disse, porque a verdade é unidivisível. Compreendeu que a mente humana saiu da menoridade e está em grau de olhar o mistério e estudá-lo. Com efeito, a ciência bate à porta dos mistérios e o Baldí com sua obra apresenta a chave à ciência. Portanto, a função biológica do escritor é muito importante. Mas, do mesmo modo e pela mesma razão que os grandes artistas são compreendidos por poucos, assim o Baldí até agora foi insuficientemente e mal compreendido, foi sobretudo mal compreendido. Claros e individualizáveis são os motivos. Sua concepção ou é compreendida em suas linhas essenciais, ou não é absolutamente compreendida. Para compreender suas linhas essenciais é necessário ter o preparo do homem de ciência e ao mesmo tempo as faculdades psíquicas do místico. Sabem todos quão difícil é encontrar em igual medida e de forma acentuada as duas qualidades. O místico desconhece a ciência e o cientista não compreende e não aprecia o misticismo. Pode dizer-se que os dois se repelem. Vive entre eles o mesmo contraste que existe entre materialismo e espiritualismo, de que tanto se fala hoje com convicção ou má fé, ou seja, o contraste entre matéria e espírito. Considerando-se bem, esse contraste, que cria entre os homens ódios e lutas por vezes ferozes, deriva apenas da ignorância do próprio homem ou de seus equívocos. Que matéria é essa que se dissolve nos laboratórios da ciência e que espírito é esse inimigo da matéria? Cremos que esse contraste nasce apenas da insuficiência da mente humana. Fala-se com efeito de matéria e de espírito sem que se tenha o justo conceito de matéria e de espírito. É uma luta absurda, porque nem existe a matéria nem o espírito, mas apenas a substância, sobre cuja natureza ninguém sabe dizer a última palavra. Infelizmente, porém, na mente dos homens se agita essa luta absurda que leva à divisão também absurda dos ânimos, de que derivam as lutas visíveis sobretudo em nossos tempos, com o que lucram apenas a desonestidade e a ignorância. É mister destruir esse dualismo absurdo, e só então o cientista poderá levantar seu olhar para o céu do misticismo a crer, e o místico poderá olhar para a ciência com olhos fraternos. Ambos abraçados, poderão suscitar com esse abraço de amor a centelha divina que iluminará o mundo e ensinará aos homens seu grande destino. Só então poderá o pensamento de Baldí ser compreendido em sua natureza íntima. Tem muitos admiradores em todas as partes do mundo. Mas quantos o admiram porque o compreenderam verdadeiramente? O Baldí mesmo reconhece que pouquíssimos o compreenderam de fato. Muitos fizeram dele uma ideia contrastante com a realidade, imaginando um semideus, enquanto é apenas um homem. Estes provavelmente ficariam muito surpreendidos se o conhecessem pessoalmente, não porque ele seja um homem de pouca valia, nada disso, mas porque incorreram no erro de formarem dele um conceito fantástico e irreal. Tem períodos de depressão psíquica, durante os quais sofre de modo inaudito. Toca a beatitude do êxtase místico e o abismo da dor mais atroz, sai dos excelsos cumes da especulação da mente e desce ao abismo da sufocação de consciência. Observamos nele o homem dotado de poder psíquico gigantesco e o homem fraco. Jamais, porém, se observa vulgaridade e muito menos imoralidade. Notamos que apresenta dúvidas e incertezas que, no entanto, são resolvidas com absoluta clareza em a grande síntese. Mais de uma vez convidamo-lo a esclarecer as próprias dúvidas lendo suas obras, e muitas vezes o confortamos com o conforto que dele receberamos. Mas, bem considerado, isso não deveria admirar. Ele, como qualquer de nós, embora em planos diferentes, não é nunca igual a si mesmo. Seu dinamismo biopsíquico é cíclico, e portanto sujeito a fases espetaculares de subida e descida. Segue-se daí que o mesmo acontece com suas faculdades conscientes, ou seja, intelectivas e sentimentais.
É um homem cuja personalidade está ligada à terra e ao céu ao mesmo tempo. Sua personalidade biopsíquica oscila, vibra, segundo um movimento cíclico ondulatório, irregular, mas não casual. Em seu eterno dinamismo, sobe e desce de acordo com uma trajetória cujo vértice positivo está no plano místico e o negativo no plano humano. Sobe e desce de um a outro plano passando, naturalmente, através de planos intermédios de que falaremos. Esse fenômeno não deveria maravilhar ninguém, porque é comum à psique humana. Todos nós temos estados de ânimo diferentes, períodos de sensibilidade e insensibilidade, de otimismo e pessimismo, de expansão e compressão de consciência. Não obstante, estamos em ato ou em potência sempre iguais a nós mesmos. Ele difere de nós unicamente por maior acentuação do fenômeno. A potencialidade biopsíquica dele viveu, naturalmente, momentos diversos mesmo no passado, e os viverá no futuro. Em sua presente vida conheceu momentos psíquicos diferentes. Começou com a inconsciência da vida embrional, daí passando a fase de consciência média normal, e aos poucos a mediúnica, a ultrafânica, e enfim a fase mística. No atual período de sua vida, seu dinamismo biopsíquico oscila da fase de consciência normal à de consciência mística. Concluindo, a evolução biopsíquica de Ubaldi é caracterizada por uma trajetória progressiva ondulatória. Trajetória análoga, ainda que em proporção diversa, caracteriza o dinamismo biopsíquico da generalidade dos homens. Dissemos que Ubaldi, em seu dinamismo biopsíquico oscila entre o plano biopsíquico humano normal e o plano biopsíquico místico, atravessando os planos intermédios. Agora diremos que sensações ele experimenta nos diversos planos de consciência e quais são suas manifestações externas. Comecemos da fase mística. É a fase de máxima expansão da consciência. Dura pouco, porque se durasse muito tempo, o mataria fisicamente. É um estado de suprema beatitude, de suprema consciência e de supremo amor. O organismo físico permanece ausente da consciência dele, mas sofre as consequências do formidável desequilíbrio que se produz em tais momentos entre ele e o organismo psíquico. E como se fora imerso numa chama que o queima sem dor, mas que o consome. Segue-se daí que, atingido o esforço e o limite, ele rui em seu desmoronamento arrasta consigo o organismo psíquico, porque o organismo psíquico e o organismo físico representam respectivamente o polo positivo e o polo negativo do organismo humano, os quais devem coexistir em complementariedade harmônica. Na fase mística, o organismo físico sofre e se adapta, em virtude de sua notável elasticidade, à extrema tensão psíquica. Mas, atingidos seus limites extremos de elasticidade, reage violentamente e rui, arrastando consigo o organismo psíquico. Portanto, os momentos místicos são breves, mas de intensidade máxima. Esses momentos são possíveis apenas em condições de quietude, de recolhimento e isolamento. Deles, ele sai fisicamente esgotado e se precipita nos planos mais baixos de consciência. Não podemos observar pessoalmente o escritor em seus momentos místicos e portanto não estamos em condições de dizer mais do que isso. Na fase de ultrafania, Ubaldi apresenta excepcional sensibilidade e potência de gênio. Tem a visão direta e consciente da verdade, participa intimamente da vida do universo e sua consciência dilata sem horizontes sem limites. Desses momentos inspirativos saiu, de jato, a grande síntese. Nos momentos de inspiração ou de ultrafania, e sobretudo nos místicos, a natureza humana de Ubaldi acha-se superada. De humano, sobrevivem apenas as funções reduzidas do organismo físico, que, obviamente, não pode subtrair-se de todas as leis que o governam. O organismo físico acompanha dolorosamente o organismo psíquico, e, em certos momentos de esforço máximo, parece esfacelar-se. Isto não ocorre nem pode ocorrer, pela razão que, atingidos os limites extremos de resistência, ele reage automaticamente e cede,
arrastando consigo o organismo psíquico, analogamente ao que ocorre na fase mística. Nestas fases realiza-se a maior e mais elevada produção literária baldiana. Nestas fases o organismo físico sofre esforços e conturbações verdadeiramente apocalípticos, e em certos momentos tudo parece desmoronar e incinerar-se. Isso não ocorre pela automática autorregulação de que falamos. A sua produção literária nasce prevalentemente nesses momentos e representa um parto muito doloroso. As páginas de seus livros são pedaços de carne, são escritos com seu sangue, são momentos de vida vivida em grandeza e dor excepcionais. Nem sempre ele escreve nesses momentos particulares, porque às vezes suas condições psíquicas não lhe permitem escrever. Frequentemente confia apenas a lembrança fiel de uma visão precedente. Indispensável acrescentar que, no âmbito dessa fase, sua consciência não se mantém estática, mas está sujeita a flutuações mais ou menos intensas, pelo que ele vê em lampejos e não continuamente. Atravessa momentos de máxima exaltação e momentos de repouso. Nem poderia ser diversamente, porque a economia biológica o impõe. Naturalmente ele também não pode subtrair-se de toda a influência do ambiente, que age sobre ele, embora em medida e com efeitos mais limitados do que normalmente. Basta então um momento ocasional, ainda que mínimo, para suscitar ou para acelerar nele um determinado estado de consciência, porque, às vezes, basta uma leve força externa para completar maturações íntimas adiantadas. Da fase de ultrafania, por processo natural de compressão de consciência, o baldi desce à fase de mediunidade, onde adquire as faculdades próprias do médium. Não tivemos ocasião de observar pessoalmente nele essa fase e por isso não estamos em condições de ilustrar convenientemente suas manifestações específicas mediúnicas. Não obstante, cremos poder afirmar que pertencem à ordem dos fenômenos mediúnicos normais, a respeito dos quais está à disposição do leitor uma literatura copiosa e com os quais se ocupa seriamente uma nova ciência, a metapsíquica. Resta-nos apenas salientar que as faculdades mediúnicas são contidas e disciplinadas pelo equilíbrio e pela superioridade moral do próprio baldi e que, de qualquer forma, elas são um estado biopsíquico de breve duração e estranha, como veremos, a característica biológica predominante de baldi. Não nos delongaremos neste argumento, mesmo que pareça a muitos leitores ser o mais sugestivo. Primeiro porque nada temos que acrescentar de novo ao que já se conhece dos fenômenos de mediunidade, e porque, como dissemos, não tivemos a possibilidade de fazer observações pessoais e particularizadas neste assunto. A personalidade gigantesca psíquica e o equilíbrio superior intelectual e moral de Ubaldi não consentem, de outra parte, exibir essas faculdades seria atrair a vulgar e patológica curiosidade do público. Tudo isso pode adaptar-se a um médium de salão, não convém certamente a figura gigantesca de Ubaldi. Do estado de mediunidade, por ulterior compressão de consciência, consequente de diminuição de potencial biopsíquico, ele desce ao estado próprio à generalidade dos homens. Nesse estado, personifica sucessivamente os tipos biopsíquicos humanos que, em progressão regressiva, unem o plano biológico mediúnico ao biológico médio normal humano. Adquire, por isso, primeiro, as características e manifestações do homem de gênio, ou seja, notável poder racional puramente humano, vivacidade de inteligência, a que se seguem características menos pronunciadas, isto é, menor potência racional e intelectiva. E assim, gradativamente descendo chega a adquirir as capacidades intelectivas do homem médio normal. Não nos consta tenha ele jamais descido abaixo desta última. Importa acrescentar que tudo o que dissemos se refere unicamente ao potencial biopsíquico ou de consciência. No que diz respeito ao estado afetivo e sentimental, ou seja, a seu estado de felicidade ou de dor, a coisa se passa diferentemente. Com efeito, ao dizermos que,
No plano humano, o baldi apresenta faculdades racionais e intelectivas puramente humanas, não significando que experimente estado de ânimo próprio da generalidade dos homens normais. Grave erro seria supô-lo, erro que impossibilitaria uma avaliação realística do mesmo. Quem compreende perfeitamente o fenômeno biológico que ele vive, chegaria por si às mesmas conclusões. O estado de felicidade e infelicidade, de alegria e dor, próprio a cada ser humano, tem causa em sua relatividade. É universalmente sabido que a dor deriva de necessidade insatisfeita, bem como a necessidade só surge da experiência. Quando uma experiência agradável falta em nosso ânimo, nasce a necessidade de repetição da mesma. Essa necessidade insatisfeita é, por sua vez, causa de sofrimento. Por exemplo, quem experimentou o prazer de vida cômoda e abastada, sofre quando perde a comodidade e a abastança. Muito menos sofre quem não fez essas experiências, ou mesmo nada sofre. Igualmente, quem experimentou as alegrias do afeto humano, sofre quando este lhe falta. Menos ou nada sofre quem nunca os experimentou. Citamos 2 exemplos, mas poderíamos continuar indefinidamente. Dito isto, que dizer de quem experimentou a felicidade suprema, isto é, o êxtase místico? Evidentemente nenhuma outra experiência pode proporcionar felicidade tão grande. Daí se deduz que, quem experimentou essa suprema felicidade, está condenado a não achar felicidade em mais coisa alguma. Quem viu, por um instante sequer, o paraíso, jamais poderá esquecê-lo e procurará sempre revê-lo. Compreende-se, portanto, que o baldi jamais poderá saborear as alegrias desta terra. Só é feliz quando vive no plano místico. No plano ultrafânico é parcialmente infeliz, aumenta a sua infelicidade no plano mediúnico e se torna máxima no plano humano normal. E como os momentos místicos, únicos capazes de fazê-lo feliz, são de duração breve, segue-se que ele vive prevalentemente na dor. Ele paga a visão fugaz do paraíso, com longas e persistentes fases de profunda dor que mantêm em ebulição todo o seu ser. Esta sua dor imensa é, por sua vez, causa de sua progressiva catarse espiritual, catarse que o leva cada vez mais para a ulterior superação de si mesmo. Está, pois, destinado à dor, cortou as pontes atrás de si, e não mais pode tornar a viver nesta terra nem obedecer às leis biológicas que a governam. Está suspenso entre o céu e a terra. O paraíso apresenta-se-lhe só por instantes fugazes, a terra lhe é inóspita. Drama tremendo e grandioso ao mesmo tempo. Ele vive sua suprema aventura biológica. Chegado à profundidade da fase humana, após período mais ou menos longo de dor, a onda biológica de baldi se inverte e retoma seu ciclo ascendente. Ele regressa aos primeiros planos de onde descera, reproduzindo o fenômeno biológico idêntico e inverso ao descrito. Qual a íntima razão biológica de tudo isso? Não a conhecemos. Indubitavelmente isto se relaciona com as leis que governam a evolução nos planos biológicos supranormais, e difícil é percebê-las com clareza. Julgamos que as fases de depressão de seu dinamismo biológico sejam êxtase, após a expansão, uma contração necessária para a consolidação de seu organismo físico e psíquico, em novo equilíbrio de forças, através das íntimas reações biológicas, ligadas às funções de trocas, portanto, fenômeno comparável ao cansaço que se segue a um estado de intenso trabalho, que impõe ao organismo o estado de repouso e que, ao mesmo tempo, determina o refazimento dos órgãos que trabalharam. Tratar-se-ia então de um trabalho involuntário, que se desenrola na intimidade do organismo físico-psíquico para consolidar um equilíbrio biológico mais elevado. O organismo psíquico se consolidaria numa fase biológica mais adiantada e, o organismo físico se harmonizaria com este, desmaterializando-se e fixando-se em estado evoluído mais avançado. Parece que o fenômeno semelhante nos seja dado observar nas funções físicas e psíquicas da biologia do homem normal.
Nem do outro modo poderia ser, pois a lei que governa a vida dos homens é una, universal e necessária. É mister observar ainda que, superado o vértice negativo da onda biológica, sob mais forte e mais seguro, conquista mais luminoso estado de consciência e volta novamente à visão da verdade. Retome o dinamismo biológico que lhe é próprio, atingindo com